Muito bem, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto os irmãos procuram, nós queremos dizer que estamos gratos a Deus pela oportunidade de poder trabalhar com os irmãos. Na verdade, eu já ajudei essa igreja desde os primórdios, né? Dormi muitas noites nessa salinha aqui atrás, no tempo do evangelista Fábio, no início do trabalho. Desde a reunião que o pastor Davi de vez em quando fala, desde aquela reunião eu estava presente. E de lá, muitas vezes em 2004, 2005, estive aqui no começo ajudando, mas nunca imaginava que um dia fosse pastorear a igreja. Então é um motivo de privilégio estar com os irmãos e nós queremos trabalhar e vamos ver o que é que Deus vai fazer por nós e através de nós. Por essas orações dos irmãos, em breve estaremos começando o programa Voz Evangélica diariamente, de segunda a sexta-feira, já está quase acertado, só falta a questão do horário. Me foi oferecido mas fica complicado o horário da tarde por causa dos cultos que a gente vai fazer, tem que organizar culto evangelístico, visita, e a gente está tentando aí um horário ao meio-dia, e se Deus quiser, pelo menos o mais breve possível, a gente pode estar iniciando diariamente. Nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Muita gente já mandaram foto aqui, assistindo pela televisão, bem grandão a imagem, uma benção. O link do YouTube está no grupo da igreja, você depois olha, entra, se inscreva no canal e ajuda o canal. E pelo Facebook, muita gente também assistindo a nossa reunião. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Só um pouquinho de agudo. O agudo é o de cima. Atos dos Apóstolos. Aí. Ótimo. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 a seguir. Atos 2, 42, diz assim o texto da palavra: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pode sentar. Irmão, se eu não conseguir terminar a mensagem hoje, por causa do tempo, eu já disse ao dirigente, e já fica para os outros, eu gasto mais tempo pregando, já que eu não canto, né? Então, 8h15, 8h20, já pode passar na mensagem, para a gente não ter que ultrapassar do tempo, né? Se eu não conseguir ministrar toda hoje a mensagem, na quinta-feira a gente continua, mas eu vou me esforçar para ministrar. O assunto é muito pertinente e é necessário que a gente se debruce sobre o assunto para que a gente possa compreender.
Eu quero falar sobre unidade. Unidade é um assunto muito falado, mas pouco compreendido. Porque por ser parecido com outras palavras que a gente usa muito, muitas vezes a gente confunde a unidade com reunião e união. A unidade gera, com certeza, nela está imbuído reunião e união. Mas nem toda reunião gera unidade e nem toda união consegue alcançar a unidade. São palavras parecidas, mas a sua essência, o sentido da sua essência é bem diferente. A gente pode estar reunido no mesmo lugar, pode estar unido no mesmo propósito, pode estar unido em torno de uma causa, mas pode não haver unidade mesmo assim. Mas se houver unidade, vai haver reunião e vai haver união. E a gente vai, quando a gente explica isso, a gente já começa com a seguinte pergunta: o que é unidade? Essa é o grande cerne da mensagem. Se você prestar atenção, a gente diz, mas o que é que tem a ver com missões? Bem, eu tinha ideia de um culto de doutrina, a princípio, depois foi que eu vi que era missões. Mas como o texto está imbuído no jeito igreja de ser, e que redunda, o jeito igreja de ser redunda em salvação de almas, então a unidade é muito essencial, profundamente essencial para o desenvolvimento pleno da missão. Então, sem unidade, não vai haver missão. E você olha para o texto que a gente leu e você vê uma igreja em profunda unidade, em profunda sintonia, e as coisas funcionavam. Funcionava para quem fazia parte da igreja, porque era edificado, porque crescia na fé, no conhecimento, na graça, mutuamente estavam mantendo uma comunhão profunda, que não tinha espaço para falsidade, nem para egoísmo, nem para pessoas que queriam ser mais do que outra. E na primeira oportunidade era tão profunda essa comunhão e essa sintonia e essa manifestação do Espírito Santo, que na primeira investida que houve para quebrar a unidade, que foi o episódio do capítulo 5, quando Ananias e Safira começaram com enrolada, o Espírito Santo matou os dois imediatamente, e a igreja percebeu que a unidade não podia ser quebrada. E a unidade, por fim, ela gera a salvação de almas. A gente vai perceber isso. Então, o que é uma reunião? Uma reunião é um ajuntamento de pessoas, seja lá para o que for. As pessoas, se tiver mais de uma pessoa ali num lugar, há uma reunião, estão reunidas para alguma coisa, para assistir um jogo de futebol, para passear, para caminhar, para jogar conversa fora, para contar anedota. Então houve um ajuntamento, aquilo é uma reunião, mas não quer dizer que haja unidade, porque as pessoas que estão naquele lugar podem muito bem estar naquele lugar por propósito diferente. O que é união? União é quando as pessoas que estão reunidas num lugar vão fazer a mesma coisa. Eu gosto muito de dar um exemplo. Alguém vem andando na autoestrada e de repente o carro dele quebra. Vamos supor que é um fazendeiro. O fazendeiro vem andando e o carro dele fura o pneu e ele não sabe trocar o pneu do carro. Então vem outras pessoas num carro atrás, 3 ou 4, e diz assim: o fulano está com o pneu furado, vamos trocar. Então eles se reuniram em torno de um propósito. Chegaram para o fazendeiro e disseram: a gente pode ajudar o senhor? Ele disse: pode. Então eles estavam unidos em torno de um propósito. Mas mesmo sendo assim, pode não haver unidade. Porque um pensou assim: o fazendeiro é muito rico, pode ser que outro dia ele me faça um favor quando eu precisar. O outro pensou: o fazendeiro tem uma moça, uma filha bem bonita, pode ser que eu me aproxime dele e consiga conversar com ela. O outro disse: o
o fazendeiro tem um boi bom de campinadeira e meu cercado vai precisar de capinar. Então você vê que o propósito pelo qual cada um se uniu foi diferente. Isso não é unidade. Unidade é quando o coração de todos é um, com um único propósito para fazer a mesma coisa com o mesmo objetivo. Então não é unidade. A unidade só é gerada quando a gente se reúne no mesmo lugar e se une em torno de um propósito e todos têm a mesma intenção. E a intenção da igreja é glorificar o nome de Jesus, adorá-lo, para que possa crescer mutuamente e também trazer almas que estão longe de Deus para a presença de Deus, através da pregação do Evangelho e do seu testemunho de vida. Isso é unidade. Então, é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. O que é unidade? Unidade é quando a gente se reúne, se une, mas age com o mesmo propósito, com o mesmo coração, como se fossem um. Como se fosse uma única pessoa. Como se os 20 que tem aqui, ou 30, não sei quantos, tivesse um só coração e quisesse fazer a mesma coisa, com o mesmo pensamento, pelo mesmo motivo. Então isso é unidade. 2, segundo ponto. Depois da gente saber o que é unidade, eu quero falar de 2 tipos de unidade. Porque todo lado direito tem o esquerdo. Então toda unidade, ela pode ser gerada para o bem ou para o mal. E eu quero mostrar 2 exemplos na Bíblia de unidade, e você vê que ambas foram ratificadas por Deus como coisa que consegue alcançar qualquer objetivo. Embora a unidade para o mal Deus tenha desmanchado, mas o próprio Deus dá testemunho de que aquela unidade iria alcançar qualquer objetivo. Para você ver o poder da unidade. Então eu quero falar primeiro da unidade para o mal. Qual é a unidade para o mal? Tá cortando, é? Deixa eu ver isso aqui. Acho que é o 3. 3. Ei, som, oi, a. Qual é a unidade para o mal? A unidade para o mal é aquela que está contida no capítulo 11. No capítulo 11 do livro do Gênesis. Depois do dilúvio, as pessoas começaram a criar um jeito, né? Começaram a criar um jeito de não serem mais destruídas pelo dilúvio. Parece que ficou complicado, né? Será que vai? Ei. Olha o outro. Vou ter para o outro aqui. Se cortar, a gente vai ver se dá certo. Então as pessoas começaram a achar um jeito de não serem mais destruídas. E aquilo gerou unidade, mas uma unidade para o mal, porque o propósito era o egoísmo, o egocentrismo do homem. Era a exaltação do homem. E Deus não dá a sua glória a ninguém. A ninguém. Então chegou um cidadão por nome Nimrod e disse: olha, é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se reunir aqui em torno de um propósito, e a gente vai construir uma torre que o topo chegue até o céu, e vamos tornar célebre o nosso nome, para que nós não sejamos destruídos. O que é que ele estava dizendo? Se Deus quiser destruir a raça humana de novo com o dilúvio, a gente não morre, a gente vai ser superior ao dilúvio de Deus. É isso que ele estava dizendo. Todo mundo vai morrer, mas nós vamos ser celebrados, o nosso nome vai ser celebrado. A gente vai ser o maior. Lá embaixo, você pega lá embaixo. Não, aí ó, o botãozinho vermelho, onde está o cabo vermelho, o botão na frente do cabo vermelho. E aí, você lê o texto do capítulo 11 de Gênesis dizendo assim, Deus desceu para ver a construção. E aí quando ele desceu para ver a construção, o que aconteceu? Ele disse Deus conversando com o Espírito Santo e com Jesus, conversando a Trindade, conversando entre si. Disse Deus:
agora não haverá restrição para tudo que eles querem fazer, porque eles têm um só modo de falar e estão reunidos no mesmo propósito. Então Deus estava dizendo, eles estão em unidade, e a unidade faz você alcançar qualquer objetivo. Mas aquela era unidade para o mal, que gerava a adoração ao ser humano, ao ego do ser humano. E aí Deus, o que é que Deus fez? Deus desmanchou a unidade para o mal, confundiu as línguas, e eles não conseguiram construir a Torre de Babel. Então, é possível que alguém entre em unidade com um grupo para o mal. Quando é que alguém entra em unidade para o mal? Quando vai de encontro aos propósitos de Deus, e quando a pessoa deseja a seu bel prazer, a adoração própria. Era o que Nimrod queria. E é o que gerou a reação de Deus para desmanchar a unidade para o mal. A unidade para o bem é o texto que nós lemos. E a primeira coisa que eu quero falar sobre a unidade para o bem é o caminho para alcançar a unidade para o bem. Agora a gente vai para o texto. Qual é o caminho para alcançar a unidade para o bem? No que se diz respeito à igreja, é esse aqui. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 2 de Atos, do versículo 42, que a gente vai agora dissecar o texto. Vai abrir o texto e vai ver o que é que tem dentro. Vai dissecar o texto. Certo? Caminho para a unidade. Como é que a gente começa a caminhar para a unidade? No que se diz respeito à igreja, a receita é muito clara. Olha aí o versículo 42, como é que Lucas descreve para Teófilo. Lucas diz que os crentes, quais crentes? Aqueles do capítulo 2 que se converteram. Eles tinham acabado de se converter. Não eram velhos convertidos. É gente que tinha acabado há poucos dias de ouvir a mensagem que Pedro pregou, depois que o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes. Aquelas quase 3.000 pessoas. Não era uma igrejinha, era uma congregação de quase 3.000 pessoas. Agora você imagine o que é lidar com quase 3.000 pessoas. Esse estica para um lado, aquele estica para o outro. Aquele gosta do prédio amarelo, aquele outro do prédio verde, aquele do prédio preto, aquele do som alto, aquele do som baixo, aquele sem som, aquele gosta de gritar, aquele gosta de chorar, aquele não abre nem o bico, aquele canta muito. Imagine como é lidar com esse negócio. Só a ação poderosa do Espírito Santo pode pegar uma igreja de 3.000 pessoas novas convertidas, que tinham acabado de se converter, de sair do mundo, que não conhecia a doutrina. Só o Espírito Santo de Deus pode tornar o coração desses como se fosse um só. Louvado seja Deus. Agora, se o Espírito Santo fez isso com o novo convertido, imagine com você e eu, que já estamos há 10, há 20, há 30, não sei quantos anos, na caminhada do Evangelho. Imagine quanto nós temos condições de sermos contribuintes para gerar unidade no meio do povo de Deus e alcançar um crescimento verídico, qualitativo, quantitativo, que faça com que as pessoas que estão de fora olhem para a igreja e digam assim: Deus está no meio daquele povo. Eu vou me aproximar, porque Deus está no meio daquele povo. Aquele povo é diferente no jeito de agir, é diferente no jeito de andar, é diferente no jeito de vestir, é diferente no jeito de falar, é diferente do jeito do seu trato interpessoal, é diferente do jeito da sua ação no meio do povo, do jeito que eles vivem. Ele é diferente quando se reúne, porque quando se reúne há manifestação da presença de Deus no meio deles. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Isso é gerado por unidade. E aí ele diz, olha a recomendação, olha a linha
que leva uma igreja à unidade. Versículo 42, caminho da unidade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles gostavam de Bíblia, de ouvir palavra, de ouvir mensagem. Você vai ver que no final do capítulo da ministração de Pedro, quando eles se converteram um pouco antes, a Bíblia diz, e com muitas outras palavras exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então Pedro estava dizendo, vocês agora não fazem mais parte dessa geração perversa, não tem mais parte, não tem mais comunhão, vocês agora fazem parte de outra geração, a geração daqueles que foram chamados para fora, da eclésia, da igreja, daqueles que servem a Deus. Você vê que o povo se reunia para ouvir Bíblia, e eles ouviam horas a fios, não eram as nossas ministrações, que depois de 30 minutos, alguns já têm vontade de ir embora. Lembra daquele rapaz que caiu quando Paulo estava pregando? Ele cochilou, não foi por causa da pregação de Paulo, foi por causa da fumaça das lamparinas. Aí ele cochilou, caiu, levantaram o rapaz morto, e o texto diz, Paulo desceu, orou por ele foi ressuscitado. Paulo voltou, continuaram o culto, e o texto diz, prolongando o discurso até o raiar do sol. Ele passou a noite pregando, e o povo passou a noite ouvindo. Então era um povo que gostava da doutrina, e não gostava de andar por fora, ouvindo, caçando novidade, caçando as coisas novas, não. Eles olhavam para as Escrituras. Nosso referencial ainda é as Escrituras. Quem gosta de doutrina, de palavra, de Bíblia, de ler, de se debruçar, de se derramar na palavra, de ouvir a palavra, está no primeiro passo do caminho da unidade. Presta atenção. Quando eu digo ouvir doutrina dos apóstolos, eu estou falando de apóstolo, de gente que tinha credencial de Deus, porque eu não empresto meus ouvidos a todo mundo que está por aí, não. Tem que ter vida, tem que saber a origem, tem que saber quem é. Eu não ando caçando novidades, eu ando escutando gente que tem a vida diante de Deus. Por isso que eu prefiro, vocês vão entender isso com o caminhar, estar ouvindo os irmãos da igreja aqui, os irmãos da igreja. Eu prefiro estar ouvindo os irmãos da igreja do que muitos pregadores aí afora, porque os irmãos da igreja eu conheço, é gente que eu conheço, é o João, é a Maria, é o Pedro, é o Paulo, que mora bem ali, que tem costume de orar, que a vida é lisa, é uma vida clareada, que todos conhecem, que tem testemunho dos de dentro e de fora. A esses eu não tenho reserva de ouvir. Eu gosto de ouvir os crentes da igreja, me sentar para ouvir, mas muita gente aí de fora, de testemunho duvidoso, de história duvidosa, não, eu não empresto meus ouvidos. Então os crentes sabiam quem estava ouvindo, estavam ouvindo os pastores deles, os apóstolos, perseveravam. A palavra perseverar nos dá a conotação de continuar insistindo. Eles estavam continuando, ouvindo a doutrina dos apóstolos. Eles tinham apóstolos para ouvir. Segundo, eles perseveravam na comunhão. Comunhão é um artigo de luxo nos nossos dias. O que mais se vê são arraiais com a comunhão quebrada. E falta de comunhão nunca vai gerar unidade. Falta de comunhão gera desconfiança. Falta de comunhão gera inimizade. É por isso que tem tantos crentes intrigados com os outros. E dizem, eu não aguento olhar para a cara do irmão, da irmã.
e diz: aquele fez isso, eu morro, mas não perdoo. Morre mesmo. Ouvir a palavra vai gerar comunhão em nós, porque vai dizer para nós, para você, para mim, que nós somos iguais perante Deus. A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, e aquele de que eu tenho raiva, o sol e a chuva de Deus rega o cercado dele também do jeito que rega o meu. É Deus dizendo: eu não faço acepção, você não é melhor do que ele, é melhor você se reconciliar, restabelecer a sua comunhão, para que venha a tão sonhada unidade. Então o povo gostava de Bíblia, gostava da doutrina dos apóstolos, não era de gente sem futuro, era dos apóstolos. E isso gerava comunhão. E essa comunhão gerava a partir do pão, porque era uma igreja nômade, era uma igreja perseguida, era uma igreja, a gente gosta muito, é uma bobagem, porque a gente não conhece história. Como não conhece a história, a gente conversa muita bobagem. Naquele tempo não tinha prédio para se reunir, não tinha prédio para se reunir porque Roma confiscava as casas, os bens dos crentes, porque era proibido, como muitos países hoje é proibido, os crentes se reúnem em buracos no chão, dentro da mata, escondidos. Aqui tem prédio para se reunir porque ainda é um país livre, mas no dia que esse país deixar de ser livre, os prédios vão deixar de existir. Então não era porque Deus tem raiva de prédio, não é porque Deus não quer prédio, nada disso, é porque não podia. Então eles estavam de casa em casa, ouvindo a palavra, mantendo comunhão, e que mantinha comunhão, partiu o pão entre si, porque era uma comunidade solícita uns com os outros, altruísta, que se davam as mãos, que não se traíam, que se perdoavam, que se ajudavam e que cresciam mutuamente com o ensinamento que os apóstolos lhe davam. Mas do outro lado, para não ficar empenado, porque tem muita gente que empena, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Cresce no conhecimento, lê, estuda, pega tudo no mundo, escuta tudo no mundo, vira um doutor no conhecimento, mas é vazio da graça, porque não ora, não busca, não vai ao altar. Você pode até adquirir quanto conhecimento tiver, mas conhecimento não vai sem a graça, sem o regar do Espírito Santo, não vai causar impacto na vida das pessoas, porque não é o meu conhecimento, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo, irmãos. Então a igreja gostava de Bíblia, mas gostava de oração, não tinha reservas quando se falavam de oração. O primeiro culto de oração que fizeram durou 10 dias. Do dia que Jesus foi assunto ao céu, foram 40 dias. Ele passou, o texto de Atos capítulo 1 diz que ele passou 40 dias com os discípulos, dando-lhes mandamentos referentes ao reino de Deus. Com 40 dias Jesus foi assunto ao céu, mas disse: fique em Jerusalém, buscai poder do alto, até que do alto sejam revestidos de todo poder. Eles saíram daquela praia, foram para o templo e começaram a orar e a esperar. No dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, isso é, Jesus da Páscoa, morreu na Páscoa, passou 40 dias com eles. Então foram 10 dias de culto de oração. Eles aprenderam a orar, a gastar tempo no altar, na presença de Deus. Agora, uma igreja que ora, uma igreja que busca a palavra, uma igreja que mantém comunhão e que é altruísta,
consigo mesma, você acha que ela não tem como alcançar grandes objetivos? É claro que tem. Esse é o caminho, é a estrada dolorosa, muitas vezes solitária, apertada da unidade. Gerando unidade, é o próximo ponto. O ponto anterior, caminho da unidade. São esses 4 itens falados. Quando a igreja começou a fazer isso, gerou unidade, do versículo 43 ao 46. Vamos ler para você entender. Quando a igreja reagiu, agiu, olha, que maravilha, Bíblia e oração. Olha o que é que gera. Em cada alma havia temor. Aleluia. Tem gente que não teme mais. Tema, irmãos. Não tema não é o pastor não, tema Deus. Mas não quer dizer que não tema o pastor que você vai ficar dizendo desaforo, que aí o pastor está debaixo da mão de Deus. Tema Deus. A oração e o estudo da palavra lhe faz temer a Deus. E é em cada alma, não era uns e outros não. Era todos foram acometidos de temor, havia temor em cada alma. O temor do que estava escrito na palavra. O temor que gera uma comunhão verdadeira e sincera. Um temor que chama a cada dia a gente a viver como igreja. O temor que faz saber que Deus conhece os seus pensamentos, os meus pensamentos. Ele conhece o que você faz às escondidas. Ele conhece o que você diz às escondidas. Ele conhece o que você olha às escondidas. E porque você tem temor, você vai filtrar o que você fala, o que você pensa, o que você olha e o que você quer, por causa do temor àquele que está sobre a igreja. Aleluia, glória. Em cada alma havia temor, e por causa disso, a porta aberta. Aí a gente pergunta, por que a igreja não acontece milagre? Porque falta isso, perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, falta temor, porque quando aconteceu isso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Era uma sintonia que abria a porta da manifestação de Deus no meio da igreja. Olha a unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que maravilha! Não tinha espaço para egocentrismo, tinha espaço para altruísmo. Uma vez eu escrevi um texto: o egocêntrico só faz uma coisa, não pensando em ajudar, mas pensando no que vai ganhar. Você disse, olha, diz, ele está fazendo um favor, mas não é, ele está investindo para ganhar amanhã. Isso é egocentrismo. Ele só faz se ele vê uma possibilidade de ganhar em cima daquilo. Ganhar. O altruísmo faz as coisas baseado na ajuda da comunidade, da maioria, do bem-estar do outro. Então gerou, todo mundo estava junto e tinha tudo em comum. Ninguém tinha sentimento egocentrista. Eu quero explicar esse versículo aqui. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E eu quero explicar isso aqui porque tem a ver com o que eu já falei, com a questão de prédio e tudo mais. Por que é que eles vendiam as coisas? Por dois motivos. Primeiro, porque Roma vinha confiscando os bens. Você vê isso quando o escritor aos Hebreus fala, acho que é o capítulo 12, final do capítulo 12,
que alguns tiveram o espólio dos seus bens. Então Roma vinha tomando tudo quanto era bem, porque proclamar Jesus como Senhor era uma afronta a César. Era dizer que tinha outro rei, e que não era César o rei deles. Então uma maneira de fustigar os crentes era expoliando os bens. Então você tinha uma casa, o governo ia lá, o império ia lá, botava você para fora e tomava a sua casa. Então com o tempo o que é que os crentes faziam? Se eu perder a minha casa, vou perder mesmo, de todo jeito, perder meu terreno, perder minhas coisas, vou vender porque dá para ajudar a comunidade, dá para ajudar a igreja, dá para a gente viver em comum acordo. Segundo motivo, a mensagem da volta de Jesus era tão forte, que eles diziam, nós vamos perder para Roma, o Jesus vai voltar, vai ficar aí de qualquer jeito, vamos vender, enquanto ele não volta a gente está aqui, mantendo a peteca, para que ninguém passe fome, porque era uma perseguição atroz, não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio emergencial, não tinha emprego para quem era crente, era virar escravo mesmo, ou então enfrentar os leões no Coliseu, ser assassinado, ser crucificado, ser lançado às feras, ser tornado gladiador. Então era um contexto que era necessário que assim se fizesse. Somado a isso, o altruísmo, se é de eu vender e esconder, eu vou ajudar os que estão na mesma situação que eu. Então é por isso que aconteceu isso. Para que a gente olhe e diga, avó, a gente nem vende nada, a gente não sei o que, deixa o chicote estar lá para ver se não vende. Somado a isso, gerando unidade. Diariamente. Quanto tempo faz que você não ora, hein, irmão? Estou falando aquela oração para comer, para dormir, não. Falando aquela oração devocional. E você diz, eu vou separar esse momento para consagrar a Deus, para estar na presença dEle. Eles perseveravam diariamente. Não era porque não tinham o que fazer, não. Aqui tinha muita gente que trabalhava, que tinha mesmo sob perseguição, mas tinham que se virar para viver. Diariamente, perseveravam unânimes, aonde? No templo, mesmo sob risco de morte, eles iam ao templo. Não deixe o lugar de adoração mútua, não abandone. A gente tem o costume de dizer, eu estou orando em casa. A gente sabe, a gente precisa ser sincero, onde nós menos oramos é em casa. Hoje, com a influência da TV, da internet, do WhatsApp, dos amigos, é o lugar que a gente menos ora, menos lê. A gente ainda precisa de uma referência mútua. Mutualidade é isso aqui, são todos nós nos reunindo em torno do nome de Jesus, compartilhando dons, uns traz salmos, outros hinos, outros cânticos espirituais, e a gente se edifica mutuamente. Não deixe a adoração mútua. Eles perseveravam, era sob ameaça de morte, como nós estamos sob ameaça de morte. Morte pelo Covid, mas eu tenho certeza que é onde a gente menos pega o Covid é na igreja, que é onde mais há distanciamento, aonde a gente mais usa máscara, onde a gente mais usa gel, álcool, onde a gente mais limpa os pés, onde a gente mais está afastado, mais do que o banco, mais do que a escola, mais do que o comércio, mais do que o mercadinho. Esse é o lugar onde menos pega, tenho certeza disso. Então eles, sob pena de morte, sob ameaça de morte, unânimes, diariamente perseveravam unânimes. Sabe o que quer dizer unânimes? Como se fosse unidade. A igreja estava em unidade.
unânimes para orar. A gente não deve ser unânime para falar da vida aos outros, mas deve ser unânimes para orar, para estudar a palavra, para buscar a face de Deus. A gente deve ser unânime. O nosso coração deve arder unânime pela presença do Senhor. Já vou encerrar. Partiu o pão de casa em casa. Tinha culto no templo, mas tinha culto nas casas. Eles iam lá, não era só para partir pão e comer, não. Era momento de culto, de comunhão, de partir do pão, da ceia. Partiu o pão de casa em casa. Tomava as suas refeições com alegria, perdendo tudo, mas com alegria e singeleza de coração. Sabe o que é que isso gera? É o último ponto. O resultado da unidade. Qual é o resultado da unidade? Versículo 47. Eles estavam louvando a Deus, não era murmurando. Louvando a Deus. Contando com a simpatia do povo. Lembra do que eu disse no começo da mensagem? O povo começa a olhar e diz: Deus está no meio daqueles crentes ali. Deus está no meio deles. Tem uma coisa diferente e só pode ser Deus. E o povo se torna simpático. Não é esse evangelho mastriado, vagabundo que estão pregando por aí, que as pessoas dizem: nem para ser crente que nem fulano, não é nada. Estou falando de evangelho de verdade, de igreja que vive de verdade, como igreja. Contando com a simpatia de todo o povo. Olha o resultado da unidade. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. A igreja crescia com o seu próprio jeito devocional de ser. Então, unidade gera missão, gera salvação, gera edificação, gera louvor e honra e glória ao nosso Deus. Aleluia. Desejo unidade. Desejo unidade. Que o seu coração, que o meu coração deseje ser um. Que o propósito que nos traz aqui é servir a Deus e viver como igreja. Se a gente vive como igreja, as coisas vão acontecer. Apesar da pandemia, das dificuldades, da crise financeira, se a gente vive em unidade, as coisas vão acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deu tempo de terminar. Graças a Deus.